Tudo aberto na disputa pelo acesso na Série C, 2 rodadas se passaram e nada está definido. O grupo B tá completamente aberto e o grupo C, o grupo da morte, mostrou ao que veio, tá, meu irmão? Tá tudo embolado, mas a Ponte Preta tá gigante, tá muito próxima do acesso. É o time mais próximo do acesso. Vamos conversar sobre o que tá acontecendo na segunda fase da Série C com esses 2 jogos completos. Então vambora, mete marcha e vamos nessa, meu irmão. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, meu irmão, é um prazer ter você aqui nesse canal, seja a sua primeira vez, se for a sua primeira vez, cara, dá uma olhada aí no canal, é muito importante que você se inscreva nesse canal, tá? Muito importante pra você seguir junto com a gente, se essa não é a sua primeira vez e você ainda não tá inscrito, se inscreva porque você já gostou do vídeo, clica no inscreva-se, é de graça, tá aqui embaixo, não dá mole, e se você já tá inscrito no canal, você é muito meu parceiro e eu te agradeço por estar de volta aqui comigo, por estar sempre aqui comigo. Deixa sua curtida no vídeo, hein? Deixa a curtida, depois o hype, muito importante o hype também, a gente vai falar sobre a Série C, segunda fase. Já vou botar na tela aí pra você, cara. Porque a gente vem falando, né, que a gente vinha analisando e projetando o que poderia acontecer nesta segunda fase da Série C, né, nesta rodada, e a gente tava falando primeiro desse grupo B, né, que na primeira rodada deu empate em todos os jogos, deixou tudo aberto. Então o que a gente tava projetando? Um Londrina e um Caxias, que tem times melhores, assim, né, um pouco melhores do que seus adversários, eles empataram fora de casa, a gente estava projetando eles dois como favoritos ao acesso, com apenas uma rodada completa, a depender da segunda rodada da Série C. Aqui no grupo C, os dois favoritos ao acesso, os dois times que tinham times melhores, Ponte Preta e Náutico, né, eles venceram fora de casa, então a gente já estava projetando uma segunda rodada com possibilidade dos dois jogando em casa abrirem 6 pontos de vantagem para os seus adversários. Caso Ponte Preta e Náutico vencessem dentro de casa, nós teríamos uma tabela com a Ponte com 6 pontos, o Náutico com 6 pontos, Guarani e Brusque zerado. Nada disso aconteceu. E que bom, né? Porque a gente mantém aí uma Série C muito, muito emocionante. Provavelmente até o final da segunda fase, são 6 rodadas e nada está definido. Vamos começar aqui pelo grupo B, que inacreditavelmente, cara, terminou tudo zerado. O que não teve nesses jogos foi emoção, meu irmão. Assim, tiveram alguns lances assim de possibilidade de gols, mas jogos muito abaixo do que a gente espera. Os times estavam com mais medo de perder ponto do que de ganhar ponto, tá? Agora, vou contar pra vocês, Caxias e Floresta estão zerados na segunda fase da Série C. Eles não fizeram nenhum gol e também não tomaram nenhum gol, mas foram 2-0. O Floresta e o Caxias empataram na primeira rodada por 0-0 e empataram de novo em 0-0 nessa rodada, né? Impressionante como que esses dois times estão com dificuldade de marcar gols. E é incrível, porque quando a gente pega a tabela da primeira fase aqui, o Caxias tinha ali um dos melhores ataques, era o segundo melhor ataque, era um dos melhores ataques, tinham 26 gols marcados, só o Londrina com 27 tinha um ataque melhor. E a defesa do Caxias não era lá essas coisas também não, tá? Tomou 21 gols. Então o time meio que mudou a sua forma de jogar nessa segunda fase da Série C, o que eu não acho que seja uma estratégia muito eficiente, tá? Porque funcionou. A estratégia que o Caxias usava era uma defesa mais frágil, mas era um ataque muito eficiente. Ele deixava um pouco de espaço na defesa, a gente via isso nos jogos do Caxias, em que ele era um time muito propositivo e tinha dificuldades, às vezes, de voltar para marcar. Mas agora, nessa segunda fase, ele tá um time um pouco mais... um pouco mais, não, eu não vou dizer retrancado, mas um pouco mais cauteloso, embora ele tenha tido mais oportunidade do que o São Bernardo aqui no Centenário, ele propôs mais o jogo, é verdade, mas ainda assim faltou muita eficiência para esse time do Caxias, que, cara, o empate dentro de casa, né, começa a deixar um pouco, assim, a gente um pouco duvidoso do que pode acontecer, mas só que todo mundo empatou em casa, né, todo mundo já jogou em casa e todo mundo já empatou em casa, então é como se na Série C, cara, nesse grupo B, é como se essas 2 primeiras rodadas não tivessem existido. Porque se todo mundo tivesse com 0 ponto, seria a mesma coisa, estaria todo mundo empatado aqui em número de pontos. Seria a mesma coisa, praticamente. A única diferença são os gols pró ali de Londrina e São Bernardo, que estão deixando eles na liderança do grupo. Mas é como se essas 2 rodadas não tivessem acontecido. O Londrina, por exemplo, me decepcionou nesse jogo diante do Floresta também. Esperava o Londrina vencendo o jogo, né, propondo mais o jogo, até propôs bastante, teve chance, martelou, faltou eficiência e tal, mas me decepcionou. Esperava o Londrina mais
em cima do seu adversário. Na próxima rodada, cara, a gente vai ter o Londrina contra o Caxias, são os dois melhores times do grupo. E como eles chegam empatados nessa rodada, essa rodada aqui pode deixar um deles pra trás, tá? Se alguém perder esse jogo aqui, né? Se tivermos um vitorioso nesse jogo e também um vitorioso nesse jogo, o que eu começo a pensar que vai ser difícil, né? Porque eles só empatam nesse grupo, mas enfim, é possível a gente imaginar que alguém vença nos jogos dessa terceira rodada. Então, um dos favoritos aqui pode ficar para trás, pode entrar no segundo turno da segunda fase já desesperado, fora da zona de classificação. Porque se a gente projetar aqui, por exemplo, vamos lá, o Londrina que joga em casa vence o Caxias e o Floresta vence o São Bernardo. Vamos lá pensar nos mandantes vencendo aqui, sem a gente analisar desfalques e tudo mais. Pensando de bate-pronto, Londrina e Floresta vencendo. O Floresta iria 5 pontos, o Londrina iria 5 pontos, São Bernardo e Caxias já ficariam para trás. E a gente tem um Caxias e Londrina de novo aqui. Então, cara, o fato desses dois favoritos ao grupo chegarem na terceira e na quarta rodadas empatados com todos os outros times do grupo, cara, pode deixar muito para trás um deles, cara. Então a gente pode ver uma surpresa no acesso, ou Floresta ou São Bernardo, a depender do que vai acontecer nesses dois confrontos diretos, entre aspas, dos dois favoritos ao grupo. Então, abriu muito o grupo B da Série C, tá completamente aberto aí no que vai acontecer. No grupo C, cara, o nosso grupo da morte, que caliu ali com Náutico, Guarani e Ponte Preta, a gente já tem uma provável definição. Duas prováveis definições, vai lá, mas dá pra gente cravar mais uma delas, tá? As duas que eu tô falando é, o Brusque improvavelmente vai conquistar o acesso. A gente viu, por exemplo, alguns times arrancando a partir dessa rodada, da terceira rodada. A gente já viu, ano passado, por exemplo, o Amazonas arrancou e acabou até campeão da Série C, né? Mas o Brusque, ele não tem um time tão forte quanto aquele Amazonas do ano passado, né? É difícil a gente imaginar um Brusque arrancando daqui pra frente e vencendo os 4 jogos que lhe restam. Possível? É, mas difícil imaginar. Então, provavelmente o Brusque não vai subir, só que não dá pra cravar. O que dá pra começar a cravar é o acesso da Ponte Preta, né? Tá num grupo muito difícil, já venceu o clássico fora de casa, foi no Brinco de Ouro, ou seja, vai jogar dentro da sua casa na última rodada e enfrenta o Náutico na próxima rodada. Esse resultado da Ponte Preta de vitória para cima do Brusque, né, esse 1-0 magro, foi o suficiente para colocar o time na liderança isolado de todos os outros times. Temos aqui um líder isolado. A Ponte Preta está com 100% de aproveitamento e é o melhor time do grupo, né? Já é o melhor time do grupo. E se a gente projetar que 11 pontos classificam, tá, um time ali para a Série B do ano que vem, a Ponte Preta precisa de mais uma vitória, tá? Nos 4 jogos que restam, a Ponte Preta precisa vencer um jogo e ter mais 2 empates, ou 2 vitórias. Então a gente consegue projetar, por exemplo, digamos que a Ponte Preta perca para o Náutico, pode até perder esse jogo, e depois vença o Náutico na sua casa e vença o Guarani na sua casa, ou vença o Brusque fora de casa. Então, a Ponte Preta em 4 jogos precisa de 50% de aproveitamento para um time que é muito forte, para o time que é o melhor da Série C. Ele praticamente tá aí com acesso na sua mão, tá? Não dá pra cravar o acesso, mas praticamente subiu a Ponte Preta, tá? Ela tá ali com acesso na sua mão, só precisa confirmar. Náutico e Guarani fizeram um grande jogo e o Guarani voltou, hein? O Guarani voltou vivo e voltou muito firme. Depois dessa derrota, a Cachapante conseguiu reunir forças pra reagir logo depois, meu irmão, uma semana depois, e venceu o Náutico nos aflitos. O Náutico vinha aí, cara, de muitos jogos. Deixa eu ver aqui no SofaScore. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar. A gente tá na Série B, mas eu vou botar a Série C pra gente ver ao vivo aqui quantos jogos o Náutico tava de invencibilidade para que eu não te dê a informação errada. A gente vem aqui em Náutico. Putz, não foi. Deixa eu botar aqui o time do Náutico aqui, ó. Vamos lá, agora foi. O Náutico estava sem perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos sem perder. Olha lá. 8, 9, 10, 11, 12 jogos. Desde junho pro Bahia que o Náutico não perdia. Eram 12 jogos de invencibilidade. É muita coisa, tá? Então, o Guarani fez um grande feito. Também não vencia há mais de 30 anos, né? O Náutico nos aflitos. Então, grande resultado pro Guarani, que voltou firme na briga pelo acesso. Inclusive, entrou no G2 do grupo, né? Então, Ponte Preta e Guarani, os dois times de Campinas nesse momento na zona de classificação, e o Náutico começa a tropeçar na hora que não pode, hein?
Começa a tropeçar na hora que não pode. Tem que se recuperar rapidamente, tem um jogo duro contra a Ponte Preta. E se não vencer esse jogo, o Náutico entra em muitos maus lençóis, porque vai jogar contra a dupla de Campinas na segunda fase, os 2 jogos fora de casa. Vai jogar 2 jogos em Campinas, ó, contra a Ponte Preta e depois contra o Guarani, em sequência. Então, esse jogo aqui é imprescindível pro acesso do Náutico. Se a Ponte Preta vence esse jogo e o Guarani vence também o Brusque, os times de Campinas encaminham o seu acesso. Mas a gente fala disso um pouco mais pra frente, então não deixa de se inscrever aqui no canal e comentar quem você acha que conquista o acesso na Série C. A gente vai seguir a Série C a semana inteira, teremos análise sobre Série C, então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos aí. É tudo de graça, se inscrever, ativar sininho, tudo de graça para você receber todos os vídeos sobre Série C do canal. Te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!